A gente vai falar sobre o vergonhoso resultado do relatório da OEA, que conseguiu enxergar uma peruca, mas não consegue enxergar censura. O mais recente relatório da Organização dos Estados Americanos, que vieram para falar sobre liberdade de expressão, causou muita surpresa não pelo que eles mostraram, mas pelo que eles ignoraram. Porque o documento que deveria mapear as ameaças à democracia no nosso continente simplesmente se silenciou sobre um dos casos mais preocupantes da atualidade, que é a censura institucionalizada, promovida pelo judiciário brasileiro. Enquanto isso, o relatório deu destaque ao uso de uma peruca do deputado federal Nicolas Ferreira no plenário da Câmara, classificando o ato como um discurso discriminatório. É sim um episódio simbólico, que teve ampla cobertura da imprensa, mas que em nada se compara à gravidade de termos jornalistas censurados, parlamentares censurados e decisões judiciais que atropelam a Constituição. E aqui não se trata da minha opinião, se trata de fatos que são inegáveis. A começar pela censura da revista Cruzoé, lá em 2019, que publicou uma reportagem citando o ministro Dias Toffoli. Pois bem, o STF determinou a remoção do conteúdo e a revista foi obrigada a apagar a matéria, isso sob pena de multa. Isso aconteceu num país onde a liberdade de imprensa é considerada cláusula pétrea, mas o OEA não mencionou nada de estranho, não achou nada de estranho. Outro caso emblemático foi com o Marcel Van Hatten, que foi incluído nos inquéritos do Supremo apenas por fazer críticas públicas às decisões da Corte. Isso fere diretamente a imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição, e que garante que os nossos parlamentares tenham direito de livremente se expressarem no exercício do mandato. Nós também tivemos contas de bloqueio de jornalistas, comunicadores e influenciadores ligados à direita, incluindo aí Ala dos Santos, Paulo Figueiredo, entre outros nomes que hoje vivem em outros países sob ameaça de prisão. Muitos deles sequer tiveram acesso ao processo, que é coisa básica do direito. Foram censurados por decisões monocráticas, sem defesa, sem direito ao contraditório, sem poder ver a denúncia. E o relatório do OEA critica ainda a tentativa do Congresso em discutir uma regulamentação democrática das redes sociais. Mas ele não menciona as medidas concretas já aplicadas pelo STF e pelo TSE, que suspenderam perfis, removeram conteúdos e até ameaçaram banir o Telegram do país. Em 2022, o próprio Alexandre de Moraes determinou que o Telegram fosse bloqueado em todo o Brasil por não cumprir as exigências judiciais dele. Não foi um projeto, não foi um debate legislativo, foi uma ordem judicial que ignora a liberdade de expressão. E aqui está o ponto. A OEA não é uma unidade observadora apenas, ela se propõe a ser garantidora dos direitos humanos, da democracia nas Américas. Mas quando uma entidade desse porte omite violações claras de liberdade, aqui eu só citei algumas, em um país como o Brasil, ela perde a sua credibilidade, ela se torna cúmplice por omissão. E nós estávamos esperançosos por esse reconhecimento de uma fonte imparcial, mas que se mostra não imparcial, quando se nega a ver a verdade. Ela vem travestida, o que a gente vem sofrendo de moderação, discurso de ódio, segurança institucional, e assim eles justificam o injustificável. E é assim que se persegue um lado do debate, enquanto o outro lado ele é blindado. A justiça tem uma balança seletiva. Isso não tem nada a ver com democracia. Hoje no Brasil nós temos um judiciário que se autoconfere poderes limitados, que ignora o legislativo, que silencia adversários e ainda assim é celebrado como defensor das instituições da democracia. E essa inversão de valores é alarmante. A OEA deveria soar esse alarme, mas prefere se preocupar com peruca. A verdade é que a liberdade de expressão só vale se for para todos. Quando ela é seletiva, ela deixa de ser liberdade, ela vira privilégio. E quando uma organização internacional que deveria proteger esses direitos ignora os abusos evidentes, ela perde essa autoridade moral. Não existe democracia sem liberdade de expressão. E não existe liberdade de expressão quando juízes se tornam censores e os organismos internacionais aplaudem de pé quando durante as eleições falar a verdade é censurado, falar que o governo, a chapa do Lula iria apoiar ditadores, ou Lula é ligado com ditadores, isso é censura prévia. Isso pode se fazer. E a gente precisa abrir os olhos dos brasileiros e, infelizmente, os organismos internacionais também estão se mostrando não independentes. É muito triste que o Brasil esteja caindo nesse fosso, nessa penumbra, onde se discute valores ainda fundamentais e esses valores são violados, como a própria democracia, a liberdade de expressão e a liberdade dos parlamentares
dos jornalistas de se manifestarem. E os fatos concretos que são apresentados não são vistos apenas com seletividade e a balança só pesa para um lado. Curte esse vídeo e compartilha para que a gente mostre a realidade para mais pessoas.